Olá! Na aula de hoje, nós vamos ver os conceitos iniciais relacionados a bancos de dados, a sistemas de bancos de dados e sistemas gerenciadores de bancos de dados. Então, qual é a vantagem em se utilizar um banco de dados ao invés de um sistema de informação baseado em arquivos? Quais são as vantagens e desvantagens de se utilizar sistemas gerenciadores de bancos de dados? Quais são os componentes desses SGBDs? E nós vamos ver também um histórico da evolução dos bancos de dados e sistemas de bancos de dados. E por fim, nós vamos ver o conceito de modelo de dados. E por que é interessante utilizar esses modelos quando nós estamos desenvolvendo o projeto dos nossos bancos de dados. Então, primeiramente, a motivação para se utilizar bancos de dados e sistemas de bancos de dados. Os bancos de dados e esses sistemas estão presentes na nossa vida, no nosso cotidiano, já há algum tempo. No decorrer do nosso dia a dia, nós nos deparamos com atividades que envolvem alguma interação com os bancos de dados. Quando vamos ao banco efetuar um depósito ou retirar dinheiro, quando fazemos reservas em um hotel ou compramos passagens aéreas, quando vamos a uma biblioteca para consultar uma bibliografia, quando compramos produtos de um determinado fornecedor por intermédio da web. Todas essas atividades provavelmente envolverão uma pessoa ou um programa de aplicação que vai acessar um banco de dados. Essas interações são exemplos de aplicações tradicionais de banco de dados, no qual a maioria das informações armazenadas e acessadas são textuais ou numéricas. Então, são informações tradicionais, basicamente de dados textuais e dados numéricos. Com os avanços tecnológicos, surgiram novas aplicações e aí houve uma necessidade de se armazenar novos tipos de dados. Então, os bancos de dados também acompanharam essa evolução. E aí surgiram, por exemplo, os bancos de dados multimídia, que são capazes de armazenar figuras, vídeos e mensagens sonoras. Os sistemas de informações geográficas, que são capazes de armazenar e analisar mapas, dados do tempo e imagens de satélite. E, consequentemente, os bancos de dados espaço-temporais, que são capazes de armazenar esses mapas, essas imagens de satélites, armazenam informações do instante em que o evento ocorreu, e aí nós podemos fazer uma análise, então, fazer consulta sobre as mudanças nesse espaço no decorrer do tempo. Surgiram também os Data Warehousings e consultas OLAP, que são processamento analítico online, de consulta. Esse tipo de banco de dados é utilizado em muitas empresas para extrair e analisar informações úteis dos bancos de dados para tomada de decisões. Então, seria aí a parte de mineração de dados. E diversas outras aplicações também foram surgindo no decorrer do tempo, e aí os bancos de dados acompanharam, então, para armazenar os dados que agora não são mais simples, são dados que a gente chama de dados complexos. Bom, qual que é a motivação, então, dando continuidade? Os bancos de dados, eles surgiram da necessidade de se armazenar grande quantidade de dados e acessar essas informações de maneira eficiente, de maneira rápida e de maneira segura. Mas o que é um banco de dados, afinal de contas? Um banco de dados é uma coleção de dados relacionados, mas essa é uma definição bem genérica. O uso do termo banco de dados é geralmente mais restrito e possui algumas propriedades implícitas. Então, por exemplo, um banco de dados representa alguns aspectos do mundo real, que a gente chama de mini-mundo. As mudanças nesse mini-mundo, então, elas devem ser refletidas no banco de dados. Um banco de dados é uma coleção lógica e coerente de dados com algum significado inerente. Então, tem que fazer sentido, tem que ser uma coleção lógica e coerente. Uma organização de dados ao acaso, randômica, não pode ser corretamente interpretada
como um banco de dados. Então, por exemplo, se a gente quer armazenar os nomes, telefones e endereços de pessoas conhecidas, isso faz sentido, certo? É uma coleção de dados que faz sentido para a gente. São os nomes das pessoas que a gente conhece, os telefones e os endereços dessas pessoas. São pessoas que a gente conhece e os dados, as informações delas. Então, é uma coleção lógica e coerente de dados. Um banco de dados também é projetado, construído e povoado por dados, atendendo a uma proposta específica. Então, possui um grupo de usuários definido e algumas aplicações pré-concebidas, de acordo com o interesse desse grupo de usuários. Então, em outras palavras, um banco de dados ele possui uma fonte de informações, uma fonte de dados, certo? Então, possui algumas fontes das quais os dados são derivados, possui alguns níveis de interação com os eventos do mundo real e um público efetivamente interessado em seus conteúdos. Mas por que utilizar um banco de dados e não simplesmente utilizar um sistema de informação baseado em arquivos? Vamos pensar então nesse sistema de informação no qual a gente armazena o nosso conjunto de dados em um arquivo ou em vários arquivos, certo? Então, o que vai acontecer? Para definir esse conjunto de dados, a gente tem que especificar a estrutura de cada registro em cada arquivo, considerando os diferentes tipos de dados a serem armazenados em cada registro. Então, suponha que a gente tem um registro nesse arquivo, ou vários registros, e a gente tem um dado que vai ser armazenado do tipo inteiro, de tamanho 4 bytes. Então, a gente sabe que para a gente ler esse campo do registro, a gente precisa começar a ler no byte 0 e terminar no byte 3, certo? O próximo, a gente vai começar no byte 4 e assim por diante. Então, a estrutura do nosso arquivo, ela está amarrada, ou o nosso programa ele está amarrado à estrutura do arquivo. Aquele programa foi criado para ler aquele arquivo que contém aquela estrutura de registros. Então, vamos considerar o seguinte exemplo. Suponha que a gente tenha dados de alunos de uma faculdade particular armazenados tanto na secretaria de notas, então a gente vai ter um arquivo 1 que armazena os dados relacionados aos alunos, os dados pessoais dos alunos e as suas notas, certo? Nesse arquivo 1. E no financeiro, a gente tem armazenado em um arquivo 2 os dados do aluno, então dados pessoais do aluno, e dados referentes a mensalidades e pagamento dessas mensalidades. Então, o que vai acontecer aqui? A gente tem informações redundantes no arquivo 1 e no arquivo 2, que são aquelas informações referentes aos dados pessoais do aluno. E a gente tem programas de aplicação diferentes que acessam esses arquivos. Então, a gente tem esse programa de aplicação aqui, que acessa o arquivo 1 e o arquivo 3, certo? E a gente tem esses programas de aplicação aqui, que acessam o arquivo 2, certo? Caso o pessoal do financeiro faça alguma alteração, por exemplo, no número de telefone de um determinado aluno, essa alteração vai ser feita aqui no arquivo 2, certo? Que é acessada por essa aplicação, por essa e por essa, certo? E nenhuma alteração vai ser feita nos dados pessoais aqui no arquivo 1. Então, a gente tem, em primeiro lugar, uma inconsistência, certo? A gente vai ter valores diferentes para o número do telefone do aluno no arquivo 1 e no arquivo 2. E a gente vai ter também uma redundância na informação.
a gente tem as mesmas informações sobre dados pessoais do aluno armazenadas tanto no arquivo 1 quanto no arquivo 2. A gente tem dados repetidos, certo? Para fazer essa repetição, a gente precisa do dobro de espaço de armazenamento, certo? Então, a gente vai gastar um espaço de armazenamento para armazenar os dados pessoais do aluno aqui no arquivo 1 e o mesmo espaço de armazenamento para armazenar novamente esses dados pessoais do aluno aqui no arquivo 2. Aqui nesse exemplo, a gente tem uma aplicação da produção. A gente tem os arquivos, então, de dados da produção, certo? E a gente tem um arquivo chamado produtos. Aí a gente tem a aplicação de vendas, os arquivos das vendas, e a gente tem também um arquivo chamado produtos. Aí a gente tem uma aplicação de compras, que acessa os arquivos de dados de compras, e lá a gente tem um arquivo também chamado produtos, certo? Esses arquivos chamados produtos, eles estão separados e não existe nenhuma ligação entre eles. São arquivos separados, certo? Lidos por aplicações diferentes. Então, suponha que a gente vá lá no arquivo produtos da produção e insira um determinado produto, chamado notebook, número de série 1111, certo? E a gente coloca, então, que o fabricante é o fabricante Y. E a gente vai lá e cadastra também esse produto nos arquivos de dados de vendas, certo? Que é acessado pela aplicação de vendas. Ou seja, foi vendido um notebook, número de série é o mesmo, certo? E a gente coloca que o fabricante dele é o fabricante X. Existe alguma forma, existe alguma restrição para a gente validar isso? Para a gente garantir que o nome do fabricante seja o mesmo nos dois arquivos? Não, não existe. São arquivos separados, lidos e atualizados por aplicações diferentes. Então, esse dado, que é o dado relacionado ao fabricante, ao nome do fabricante, vai ficar inconsistente. No arquivo produtos da produção, ele vai ficar com o valor Y, e no arquivo produtos das vendas, ele vai ficar com o valor X, certo? Então, isso é chamado de inconsistência, porque existe uma ligação entre os dados, ou nesse caso aqui, é o mesmo dado, certo? Só que ele vai ficar com um valor diferente e não tem como a gente garantir a consistência. Não tem como a gente garantir que todos os atributos vão ficar ou todos os campos vão ficar com os mesmos valores ao ser alterado em um lugar. Não tem como a gente garantir que também vai ser alterado em outro lugar e eles podem ficar inconsistentes, certo? Além do fato da gente estar repetindo aqui o nome do produto, o número de série do produto, certo? Então, nesse caso aqui, ele está armazenado 2 vezes. E a gente está gastando, então, o dobro do espaço de armazenamento que a gente gastaria para armazenar se a gente armazenasse apenas uma única vez. Bom, outros problemas que a gente tem com o sistema de informação baseado em arquivos. Dificuldade de acesso aos dados, certo? Então, o que vai acontecer aqui? Como a gente discutiu já, a definição dos dados vai fazer parte dos próprios programas de aplicação, certo? Então, o programa de aplicação, ele tem que conhecer a estrutura do arquivo e a localização exata de um atributo, certo? Então, a estrutura do arquivo e a localização exata desse atributo já vai estar codificada em cada programa que acessa esses itens de dados. Os programas, eles também são restritos a trabalhar com um único banco de dados específico, cuja estrutura esteja declarada nele, no programa. Então, se você criou um programa para ler um arquivo, ele vai ler aquele arquivo, somente aquele arquivo que contém aquela estrutura.
que contém aquela definição de registro, certo? A gente tem um registro chamado aluno, que tem nome, que é um vetor de caracteres de 50 posições, que tem número de matrícula, que é um vetor de caracteres de 15 posições, certo? Então, esse programa só vai ler arquivos com essa estrutura. Com uma estrutura que é o quê? Um tipo de dado e o tamanho do dado, então, vetor de caracteres de 50 posições, e que tem um outro campo, o segundo campo, que é um vetor de caracteres de 15 posições. Esse programa só vai ler esse arquivo, certo? Então, ele é restrito a trabalhar com um único banco de dados específico. Você não pode usá-lo para acessar um outro banco de dados. Um outro problema que a gente tem é relacionado ao isolamento dos dados. Por quê? Justamente por essa razão. Pela estrutura do arquivo de dados está embutida no programa de aplicação. Então, a gente não tem um isolamento entre o programa e os dados. Os dois estão amarrados. Se a gente for lá e fizer uma mudança na estrutura do arquivo, agora a gente precisa armazenar também o CPF do aluno. Então, a gente vai criar um novo campo nesse registro para armazenar o CPF, certo? Essa mudança no arquivo vai exigir alterações no programa que lê esse arquivo. Por quê? Porque você não codificou no seu programa que existe um terceiro campo, que para ler esse terceiro campo ele vai ter que começar depois da quantidade de bytes usada para armazenar os dois primeiros campos, certo? Então, a alteração no arquivo vai gerar uma alteração no programa que lê esse arquivo. Então, a gente não tem esse isolamento entre o programa e os dados, certo? O SGBD ele já tem esse isolamento, que é chamado de independência programa-dados. Então, a estrutura do arquivo de dados é armazenado em um local chamado catálogo do SGBD, separadamente do programa que acessa o banco de dados e separado dos próprios dados, certo? Então, a gente vai armazenar, o SGBD ele armazena a estrutura do arquivo em um local separado dos próprios dados, certo? Então, quando um programa vai acessar os dados do banco de dados, primeiro ele olha para o catálogo para conhecer a estrutura do arquivo que armazena os dados. E aí a gente tem, então, uma independência entre o programa e os dados, certo? Bom, outros problemas utilizando esses sistemas então de informação baseado nos arquivos. A falta de garantias de integridade, certo? A falta de garantia de que os dados que têm relação entre eles estão consistentes, como a gente já discutiu. E também podem ser geradas anomalias no acesso concorrente. O que é isso? Os SGBDs, eles garantem controle de concorrência, que é quando mais de um usuário ou mais de uma aplicação acessa o mesmo arquivo, certo? Então, quando existe controle de concorrência, esse acesso de vários usuários é controlado para garantir que os resultados das atualizações de um usuário não interfiram no resultado das atualizações de outro usuário e os resultados dessas atualizações sejam corretos. Então, por exemplo, num sistema para reservas de lugares em voos, certo? Tem várias pessoas acessando o banco de dados ao mesmo tempo. E é preciso garantir, então, que cada assento do voo vai ser comprado, vai ser reservado por um único usuário, certo? Ou seja, dois usuários tentando acessar ou comprar o mesmo assento, isso vai ser tratado, o que não aconteceria com um sistema baseado em arquivos, certo? Porque não tem controle de concorrência. Então, isso também leva a uma outra propriedade que é chamada de isolamento, certo? Então, cada transação é um conjunto de operações, certo? É um programa em execução ou um processo que inclui um ou mais acessos ao banco de dados, como a leitura e a atualização de registros. Isso é uma transação. Então, é um conjunto de operações, certo? Relacionadas.
Então, cada transação ela vai ser executada de forma isolada de outras transações de outros usuários, certo? Ainda que centenas de transações sejam executadas simultaneamente. Então, vai garantir esse controle de concorrência, vai garantir que o resultado de uma transação não interfira no resultado de outra transação de outros usuários. Um outro problema que a gente tem também com esses sistemas baseados em arquivos é a dificuldade para garantir a atomicidade. O que é isso, atomicidade? Num banco de dados, é garantido que todas as operações de uma transação ocorrem ou nenhuma delas ocorre. Então, suponha que você está transferindo dinheiro da sua conta para a conta de um amigo que você ficou devendo, certo? Aí você inicia a transferência e aí inicia as operações contidas nessa transação de transferência, certo? Aí o dinheiro é debitado da sua conta para ser creditado na conta do seu amigo. Só que ao ser debitado da sua conta, acontece uma falha e o dinheiro não é creditado na conta do seu amigo. Então você perdeu o dinheiro e o seu amigo não ganhou o dinheiro, certo? Isso não pode acontecer. Então é preciso garantir a atomicidade. Ou todas as operações da transação ocorrem, certo? E aí o banco de dados sai de um estado consistente e vai para um estado consistente, ou nenhuma das operações ocorre. Então, tudo que é feito no banco de dados, todas as operações das transações, elas são gravadas em um log. E se alguma falha acontecer, acontece então uma operação chamada rollback. E todas as operações feitas até a falha, que vai deixar o banco de dados no estado inconsistente, são desfeitas. E o banco de dados volta para o estado inicial. Então, o dinheiro volta para a sua conta e você tenta fazer novamente a transação, certo? Outros problemas que a gente vai ter vai ser relacionado à segurança, certo? Então, o banco de dados, um sistema de banco de dados, ele garante a proteção do sistema contra mau funcionamento ou falhas de hardware e de software, certo? Ele garante também a segurança de acesso, então apenas usuários autorizados vão poder acessar o banco de dados. E não só o banco de dados, mas partes do banco de dados, né? Porque nem todos os usuários podem ter autorização para acessar todos os dados do banco de dados. Ou para fazer alterações, por exemplo, no banco de dados. Algum usuário pode ter autorização para fazer apenas leitura dos dados, certo? Mas o principal problema desses sistemas de informação baseados em arquivos é essa dependência entre o programa e a estrutura de dados do arquivo que armazena o dado, certo? Porque a alteração nessa estrutura do arquivo vai gerar modificações no programa. Então, todas as vezes que houver uma mudança nos dados, uma alteração no programa que lê esses dados vai ter que ser feita, certo? Então, esse é o principal problema. Bom, daí a gente tem aqui, então, o conceito de sistemas de bancos de dados. Então, essa é uma característica fundamental da abordagem de bancos de dados, certo? Que é o sistema de bancos de dados, que possui não apenas o banco de dados em si, né, que são os dados armazenados, mas também possui uma completa definição ou descrição da estrutura desse banco de dados e as suas restrições, certo? Que é o que a gente chama de catálogo, certo? Então, a gente tem, de um lado, a gente tem os dados propriamente ditos, certo? Que a gente chama de banco de dados. E, separadamente, a gente tem a definição da estrutura desse banco de dados. Isso é muito importante, certo? Então, essa definição é armazenada nesse local por um SGBD, certo? Pelo Sistema Gerenciador de Banco de Dados, chamado catálogo. Então, esse é o catálogo, certo? Que contém informações, então, sobre a estrutura de cada arquivo, o tipo
e o formato do armazenamento de cada item de dados e várias restrições sobre os dados. Então, essa informação armazenada no catálogo é chamada de metadados, que são os dados sobre os dados, certo? Os dados que descrevem dados. Então, aqui a gente tem a descrição dos dados que estão armazenados de fato aqui, certo? Essas definições de dados, elas são especificadas pelo projetista antes de se criar o banco de dados real e antes de povoá-lo, né? De fazer o carregamento de dados para esse banco de dados. Então, todas as vezes que um pedido for feito para acesso a um atributo, o SGBD, primeiramente, vai se referir ao catálogo de dados para determinar qual que é a estrutura do arquivo, a posição e o tamanho desse item de dado, para depois propriamente ler esse dado aqui no banco de dados, certo? Então, esse conceito aqui de catálogo é um conceito muito importante, que é o que faz aquele isolamento entre os programas e os dados, certo? Porque a gente tem um programa aqui, ó, de aplicação, que vai fazer a leitura, que vai fazer consulta sobre esses dados que estão aqui, certo? E aí, entre essa aplicação e os dados, a gente tem o SGBD, que armazena também, que é um conjunto, então, né, de programas, vários módulos de programas, e armazena separadamente dos dados a estrutura dos dados, a estrutura de armazenamento dos dados, que é chamado de catálogo. Então, essa característica é uma característica muito importante dos sistemas de bancos de dados, certo? Então, um sistema de armazenamento de dados, um sistema de banco de dados, o objetivo dele é o quê? É manter as informações, torná-las disponíveis quando necessário, certo? E para armazenar essas informações de fato, então, a gente vai precisar de um meio de armazenamento não volátil, como discos, por exemplo, certo? Então, um sistema de banco de dados, ele tem como componentes o banco de dados, certo? Que são os dados em si, o SGBD, que é o sistema gerenciador de banco de dados, usuários, certo? Finais ou programadores de aplicação, e o hardware para armazenar esses dados de fato, certo? Tanto os dados quanto o catálogo, certo? E esse SGBD é um conjunto, então, de vários programas para fazer esse acesso aos dados, certo? E aqui também a gente tem, claro, os programas de aplicação, que são aqueles que vão fazer uso desses dados que estão armazenados aqui, certo? Então, o que é esse SGBD, afinal de contas? O que é um sistema gerenciador de banco de dados? É uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados. Então, o SGBD é um software de propósito geral que facilita os processos de definição, construção, manipulação e compartilhamento de banco de dados entre vários usuários. Então, aqui a gente tem usuários diferentes e programas de aplicação diferentes, certo? E todos eles estão acessando o mesmo banco de dados, certo? Então, esse SGBD aqui, ele vai facilitar a definição do banco de dados. O que é essa definição? É a especificação de tipos de dados, de estruturas e de restrições sobre esses dados, para garantir a consistência, para garantir a integridade dos dados. O SGBD, ele vai facilitar a construção do banco de dados, que é o armazenamento dos dados em alguma mídia, certo? Ele vai facilitar a manipulação dos dados, que são aquelas funções de pesquisa e atualização, ou de consulta e atualização. E ele vai facilitar o compartilhamento de dados entre múltiplos usuários e programas. Então, a gente tem aqui 2 usuários e 3 programas diferentes
compartilhando o mesmo banco de dados por meio de um acesso concorrente, como a gente já viu lá atrás, certo? Então, esse acesso, mesmo sendo feito por vários usuários e vários programas diferentes, os resultados de uma transação de um usuário não vai interferir nos resultados da transação de outro usuário, porque a gente tem o controle da concorrência, certo? Bom, o que é esse banco de dados aqui, então? Certo? E como que o SGBD gerencia isso, então? Esse banco de dados, a gente viu, é um depósito de dados armazenados, que devem ser logicamente coerentes. Então, uma coleção randômica de dados não é um banco de dados, certo? Tem que fazer sentido para um determinado grupo de usuários, tem que representar um determinado mini-mundo e fazer sentido para um grupo de usuários. Então, aqui a gente tem um banco de dados, que é uma coleção de dados lógica, coerente, certo? Que faz sentido para um determinado grupo. Aqui a gente tem um outro banco de dados, que é outra coleção de dados lógica, coerente, que representa uma parte do mundo real, chamada de mini-mundo, e faz sentido para um outro grupo de usuários, certo? E a gente pode utilizar, então, o mesmo SGBD, o mesmo sistema gerenciador de banco de dados, para controlar vários bancos de dados diferentes, certo? Bom, então a gente já viu, esse SGBD é um conjunto de dados associado a um conjunto de programas usado para criar o banco de dados e para manter o banco de dados, para facilitar a nossa vida na criação e na manutenção do banco de dados. Então, o propósito dele é armazenar de maneira eficiente grandes quantidades de informações, permitindo ao usuário buscar e atualizar tais informações, certo? Então, seria uma camada existente entre os programas de aplicação e os usuários, certo? E os dados propriamente. E, então, isso causa um isolamento, certo? Entre os usuários e detalhes de muito baixo nível, de armazenamento em disco, por exemplo, de armazenamento físico. Como é que os dados são armazenados dentro dos arquivos? Como é que é a estrutura de cada registro? O usuário ou programador de aplicações, principalmente, ele não precisa saber disso, certo? Então, é interessante ter essa camada entre o programa de aplicação e o banco de dados, o armazenamento físico, o armazenamento real dos dados, né? Porque daí essa camada omite detalhes desnecessários, né? Faz o que a gente chama de abstração, omite detalhes de muito baixo nível para um programador de aplicações, por exemplo. Então, os recursos de uma SGBD são adição de novos arquivos, inserção de dados, recuperação de dados, atualização de dados, eliminação de dados, criação de visões. Essas visões são visões parciais dos dados para determinados grupos de usuários, certo? Então, como eu disse, nem todos os usuários devem ter acesso ao conjunto completo de dados. Então, são criadas visões para grupos de usuários específicos. Então, grupo 1 pode ter acesso, visualizar, atualizar uma parte dos dados, né, do conjunto total de dados. Um outro grupo vai poder visualizar e atualizar um outro conjunto de dados. Nem todos os usuários podem ter acesso a informações, por exemplo, dados financeiros, né, de funcionários. É um exemplo de dados que nem todos os usuários deveriam ter acesso, por exemplo. E atribuição de privilégios, também para esses grupos de usuários. Então o que esses grupos de usuários vão poder fazer? Um determinado grupo só vai poder fazer consulta, um outro grupo pode fazer operações de escrita, atualizações, inserções, certo? Bom,
Então, a gente viu que lá no nosso sistema de banco de dados, a gente tem também os usuários. Quem são esses usuários, afinal de contas? Bom, no início dessa história, a gente vai ter um projetista de banco de dados. O projetista é aquele profissional que vai identificar os dados que vão ser armazenados no banco de dados. Então, é aquele que vai fazer a análise de requisitos, que vai coletar os requisitos com um possível cliente, certo? E vai fazer então um levantamento das necessidades desse cliente, né? Ou da necessidade dos usuários, vai fazer a coleta de requisitos, vai fazer uma análise de requisitos e vai identificar então quais são os dados que devem ser armazenados no banco de dados. Vai escolher as estruturas de armazenamento apropriadas para esses dados, certo? Vai fazer então o projeto do banco de dados. Um determinado cliente precisa de um banco de dados para isso, para atender um grupo de usuários que tem essas necessidades, certo? Para isso, a gente vai precisar armazenar tais e tais coisas. E aí, escolhe-se então as estruturas e os tipos de dados para fazer esse armazenamento de dados. Depois que o banco de dados já foi criado, já foi implantado e já está povoado com os dados, a gente tem um profissional chamado administrador do banco de dados, certo? Esse administrador, ele coordena e monitora o uso do banco de dados. Então, ele vai verificar se os tempos de resposta das consultas estão adequados ou se estão ruins. Ele vai ser responsável também pela segurança do sistema, certo? Então, é ele quem dá a autorização de acesso para determinados grupos de usuários ou para determinados usuários e determina quais são os privilégios desse usuário, certo? Ele verificou que o tempo de resposta das consultas no banco de dados está ruim. Ele vai precisar decidir o que ele tem que fazer então. Ele tem que adquirir mais hardware, mais software, ou ele tem que fazer algum ajuste no projeto físico, certo? Então, por exemplo, as consultas estão com um tempo de resposta ruim, porque é usado um acesso sequencial no arquivo. Então, para encontrar um determinado registro, tem que sair pesquisando no arquivo inteiro. Isso é ruim. Então, ele vai decidir implementar agora uma estrutura de índices, né? Um índice bom para encontrar rapidamente um determinado registro de busca, certo? Em um tempo de resposta que seja razoável. Então agora, ao invés de utilizar um acesso sequencial, a gente vai utilizar uma árvore B, certo? Para facilitar o acesso e melhorar o tempo de resposta das consultas no banco de dados. Então, quem decide, quem toma essas decisões, se vai adquirir mais hardware, se vai adquirir mais software, se vai fazer alguma mudança no projeto físico, que vai dar a autorização de acesso aos usuários, é o administrador do banco de dados, certo? Daí a gente tem também os programadores de aplicações. Então, existe já um banco de dados definido e implantado com os dados lá dentro, e esses programadores são aqueles que vão escrever programas de aplicações para realizar requisições, para fazer consultas no banco de dados. Essas consultas vão ser coordenadas pelo sistema gerenciador de banco de dados. Então, esse programador de aplicação aqui é aquele profissional que não precisa ter conhecimento dos detalhes de muito baixo nível, de como os dados estão de fato armazenados fisicamente, certo? E aí, o uso do SGBD vai facilitar bastante a vida desse programador de aplicações. E aí, no final das contas, a gente tem o usuário final, que é aquele que manipula o banco de dados, ou através de linguagem de consulta, ou através de programas previamente desenvolvidos pelo programador de aplicações, certo? E aí a gente tem diversos tipos de usuário. A gente tem os usuários mais leigos, que são operadores de terminal, certo? O que é um terminal? Um caixa de supermercado, por exemplo, né? É uma máquina com pouco poder de processamento e que já tem ali
uma interface gráfica para facilitar a vida daquele usuário. A gente tem também os usuários mais sofisticados, engenheiros, cientistas, que estão mais familiarizados com o RGBD para poder criar aplicações mais complexas e que atendam às suas necessidades. A gente tem também os usuários casuais, como gerentes de banco, e os usuários mais frequentes, como caixas de banco. Esses usuários são chamados de usuários finais parametrizáveis, né? Então, eles têm um envolvimento ali com a consulta e atualização de um banco de dados, usando tipos de consultas e atualizações padronizadas, certo? Então, ele já tem ali um scriptzinho para seguir e aquilo funcionar, né? Que seriam as consultas parametrizáveis. E um outro componente do nosso sistema de banco de dados é o hardware, né? Que daí são os volumes de armazenamento secundário, ou de armazenamento não volátil, né? Discos, por exemplo. Daí a gente tem os dispositivos de entrada e saída, os controladores desses dispositivos, processador, memória, a máquina em si, certo? Então, quais são as vantagens de se utilizar um RGBD? São aquilo que a gente viu como desvantagem em se utilizar um sistema de informação baseado em arquivo, vão ser, então, as vantagens de se utilizar um RGBD. Então, olha só, uma vantagem muito importante aqui é a redundância controlada e a consistência dos dados. A gente discutiu lá atrás que dados redundantes podem ser ruins. Por quê? Porque a gente vai ter os mesmos dados armazenados várias vezes, certo? Então, a gente vai ter os dados repetidos e, consequentemente, um maior uso do espaço de armazenamento para armazenar o mesmo item de dado, certo? Idealmente, durante o projeto de um banco de dados, a gente deveria armazenar cada item lógico de dado, como o nome do aluno, por exemplo, ou data de nascimento, em um único lugar do banco de dados, certo? Isso garantiria a consistência, o dado está sempre correto, e economizaria espaço de armazenamento. Mas na prática, algumas vezes é necessário o uso da redundância controlada para melhorar o desempenho das consultas. Por exemplo, é interessante a gente ter o nome do aluno e o número do curso armazenado redundantemente no histórico escolar do aluno. Então, a gente tem lá, por exemplo, o nome do aluno armazenado no arquivo aluno, certo? Ou na tabela aluno. E todos os dados pessoais armazenados nesse arquivo aluno. A gente tem também o nome do curso, o número do curso e os outros dados do curso armazenados no arquivo curso, certo? Mas é interessante colocar também o nome do aluno e o número do curso redundantemente no histórico escolar do aluno. Porque quando a gente for consultar um registro no histórico escolar desse aluno, a gente também quer saber qual é o nome dele e também quer saber qual é o número do curso dele, certo? Então, colocar esses dados de forma redundante no registro ou no arquivo histórico escolar vai facilitar a nossa consulta. A gente não vai ter que pesquisar múltiplos arquivos diferentes, para conseguir coletar todos os dados. Esses dados já vão estar armazenados no único local, no único arquivo, certo? Só que aí, nesse caso, o RGBD ele deve ter a capacidade de controlar essas redundâncias. Então, a gente vai ter o nome do aluno no histórico escolar e o nome do aluno no aluno, certo? No arquivo aluno. Então, está redundante, certo? E outros dados também podem estar redundantes. E aí, o RGBD tem que ter a capacidade de controlar essas redundâncias e impedir que inconsistências ocorram entre esses arquivos. Então, se um determinado item de dado
for alterado, tiver o seu valor alterado em um arquivo, esse valor também deve ser feito, né, ser alterado nos outros arquivos, certo? Para que o valor fique consistente. Então, essa inconsistência, ela ocorre quando os dados duplicados armazenam valores distintos. Isso é gerado por inserções, remoções e atualizações aplicadas ao arquivo, quando é feita num arquivo e não é feita nos demais, certo? Isso não vai acontecer quando a gente tiver uma redundância controlada. E o SGBD fornece para a gente essa redundância controlada, né? Então, ele vai fazer uma ligação entre os itens de dados que são o mesmo dado, que se refere ao mesmo dado do mundo real, para que quando ocorrer a alteração em um valor em um local, esse valor seja atualizado também nos outros locais, nos outros arquivos, certo? Então, isso é feito automaticamente pelo SGBD, verificando se os valores de nome de aluno e número do aluno em histórico escolar, por exemplo, possuem correspondentes nos registros aluno e curso, certo? Isso é feito automaticamente pelo SGBD. Então, essa inconsistência ela não vai ocorrer, certo? Porque a gente tem aqui uma redundância controlada, feito pelo SGBD, certo? As outras vantagens no uso do SGBD, então, são relacionadas à segurança e autorização. Então, apenas usuários autorizados vão ter acesso aos dados, certo? Vai acontecer um login de usuários, vão ser criadas visões parciais de acordo com os usuários, para determinados grupos de usuários, certo? E o acesso é controlado através de graus de privilégio diferentes. Então, informações confidenciais, elas não vão ser acessadas por todos os usuários, por todos os grupos de usuários, por exemplo, né? Isso é controlado com login e com atribuição de privilégio. O SGPD também garante a integridade do banco de dados por meio de restrições de integridade. Então, por exemplo, ele garante a precisão dos dados. Se você definiu que um dado vai ser do tipo inteiro, ou real, ou caractere, esse dado ele só vai poder assumir valores desse tipo. Então, a gente pode definir, por exemplo, que Z não é um caractere válido para nota, certo? Utilizando um tipo de dado real para esse dado, certo? A gente pode definir também restrições de relacionamentos entre registros. Então, a gente pode definir que uma disciplina ela tem que estar vinculada a um curso. Então, cada vez que uma disciplina for inserida no banco de dados, ela precisa ter um valor válido para o campo curso, certo? A gente não pode ter uma disciplina sem curso, com valor vazio para curso. Restrições também podem ser definidas com base no mini-mundo que a gente está modelando, certo? Por exemplo, a gente pode definir que um funcionário de uma determinada empresa não pode ter salário igual a 0, ou que o salário tem que ser maior ou igual ao salário mínimo, certo? Então, a gente pode definir todas essas restrições utilizando um SGBD. O SGBD também permite o compartilhamento de dados por vários usuários, como a gente já viu. Então, o banco de dados ele é definido uma única vez e vários usuários, várias aplicações podem compartilhá-lo, certo? Existe uma padronização, então, entre dos formatos dos dados, né, do tipo do dado, e dos domínios de valores que esses dados podem assumir. Então, se a gente definiu que nota é do tipo real, apenas valores reais vão poder ser atribuídos a esse dado nota, certo? Bom, ele também provê diferentes interfaces para diferentes tipos de usuário, como linha de comando ou interface gráfica. Ele permite a representação de relacionamentos
entre os dados, então entre registros que estão em arquivos diferentes, certo? Ele provê uma recuperação de falhas de software e de hardware. A gente já discutiu isso também. O banco de dados ele sempre tem que sair de um estado consistente e ir para um estado consistente. Então, se alguma falha ocorrer durante alguma transação, essa transação ela deve ser desfeita, certo? Para garantir daí a atomicidade, ou todas as operações da transação ocorrem, ou nenhuma delas ocorre. E provê também uma facilidade de desenvolvimento de aplicações. Por quê? Porque o SGBD retira do programador de aplicações o fato dele ter que lidar com toda a complexidade do gerenciamento das estruturas para acesso aos dados, certo? Então, vai ocorrer aquela quebra de vínculo entre o programa e a estrutura do arquivo, certo? E aí, isso vai gerar uma facilidade maior no desenvolvimento de aplicações, porque aqueles detalhes, né, de muito baixo nível, eles vão ser abstraídos, eles vão ser omitidos do programador de aplicações. Mas utilizar um SGBD é sempre bom, é sempre vantajoso? Não. Tem alguns casos que seria mais interessante utilizar um sistema de informação baseado em arquivo, certo? Armazenar os nossos dados, o nosso banco de dados em arquivos, sem utilizar um SGBD. Por quê? A gente discutiu que um SGBD é um software de propósito geral. E essa generalidade para definição e processamento de dados, né, ela vai originar alguns custos um pouco altos. Então, o SGBD ele é um software que tem várias camadas, que tem vários módulos ali dentro, certo? Para processar tudo isso, a gente vai precisar de hardware e de software, certo? Aliás, o próprio software ele já tem um custo, certo? Para programar todos aqueles módulos. E aí, para que ele seja processado de maneira eficiente, a gente vai precisar de hardware, certo? Então, a gente vai ter aí um custo para adquirir o software e para adquirir hardware para processar esse software e para fazer o treinamento de pessoal também dentro de uma empresa, né? Para que eles sejam capacitados para utilizar aquele sistema gerenciador de banco de dados. Então, o primeiro problema é esse, os altos custos, considerando que a gente tem um software que tem vários módulos ali dentro. O outro problema é que essa quantidade de módulos que existe dentro do SGBD causa é a degradação do sistema, é uma perda de desempenho, certo? Um alto custo de desempenho computacional. Então, se a gente tiver um banco de dados muito simples, bem definido, sem previsão de mudanças a longo prazo, seria interessante a gente utilizar um sistema baseado em arquivos, certo? Ou se a gente tiver requisitos severos de eficiência computacional. Então, seria interessante, nesse caso, que a consulta ela não passasse por vários módulos. Por exemplo, por um módulo de controle de concorrência, se o nosso banco de dados ele vai ser acessado por um único usuário. Se ele não vai ser acessado por múltiplos usuários, se ele vai ser acessado por um único usuário, a gente não tem necessidade de ter um módulo de controle de concorrência, certo? E passar a nossa consulta por esse módulo e por vários outros módulos desnecessários só vai gerar um atraso, né? Um gasto de tempo daquela consulta que seria desnecessário. Então, se a gente tem requisitos severos de eficiência computacional, seria mais interessante ter um programa amarrado à estrutura do arquivo, um programa que lê diretamente aquele arquivo naquela estrutura, porque isso vai ser muito mais rápido, certo? Do que passar a nossa consulta por vários módulos que não são necessários, no contexto que a gente está utilizando aquele banco de dados, certo? Por exemplo, autorização, login, né? Autorização. Tem um único usuário, é só você que vai utilizar aquele banco de dados. Essa parte também de controle de acesso e autorização seria desnecessária, certo?
Então, em alguns desses casos, seria mais interessante utilizar arquivos convencionais, ao invés de utilizar um SBD de propósito geral, com várias camadas de software ali dentro, com vários módulos, que muitas vezes não são necessários, certo?